Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho uma pick-up KGM Musso para testar aqui no canal de YouTube Targa 67. Talvez ainda alguns se lembrem do SsangYong Musso e não é por acaso que esta pick-up mantém o mesmo nome. Isto porque há 4 anos a empresa KGM comprou a SsangYong e manteve os nomes dos modelos para modelos diferentes. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para 3 perguntas. A primeira é saber como é a condução da Musso no dia-a-dia. A segunda é ver que capacidades é que ela tem no fora de estrada. E a terceira, como sempre, aferir os consumos reais em estrada e em autoestrada. Por isso já sabe, fique por aí. Esta pick-up Musso tem uma estrutura tradicional, com chassi de longarinas e travessas. Na frente tem uma suspensão de braços triangulares sobrepostos e atrás esta versão Rider tem eixo rígido com molas helicoidais e barra a apanhar. O motor, com a designação interna EXDI 220, é um 4 cilindros turbo diesel de 2.2 litros com 202 cavalos e 441 Nm de binário máximo. A caixa de velocidades é uma caixa automática de conversor de binário e 6 relações, fornecida pela Aisin. A transmissão é do tipo 4x4 conectável, ou seja, tem tração às rodas de trás para uso em estradas de asfalto seco e tração às 4 rodas só para piso escorregadio, pois não há diferencial central. O que há é redutoras na posição 4L, com uma redução de 2,48 para 1. Todas estas 3 posições são inseríveis eletricamente através de um botão rotativo colocado na consola. Além disso, ainda há um autoblocante no eixo traseiro, Hill Descent Control e, claro, o controle de tração e de travagem. As cotas de todo o terreno não são das melhores do mercado, com 19,5 graus de ângulo de ataque, 20,5 graus no ângulo de saída e 20 graus no ângulo ventral, com 220 mm de altura ao solo. Com esta transmissão, a capacidade de carga é de 870 kg e a capacidade de reboque de 3.000 kg com travão e 750 kg sem travão. Lançada em 2022, ainda com a marca SsangYong, cujo símbolo se manteve no volante, esta versão KGM da pick-up Musso tem um desenho muito convencional. É vendida apenas com cabine dupla e 5 lugares, nesta versão Rider. A silhueta é a habitual de uma pick-up deste tipo, sem acessórios desnecessários, tais como falsas barras de proteção em caso de capotamento ou os tribos de acesso à cabine. Talvez estes fizessem alguma falta para alguns passageiros. O que talvez também fizesse falta, sobretudo em termos visuais, eram pneus de maior tamanho. Os 255-60 R18 têm um perfil pouco alto para uma pick-up e são do tipo M+S, Mud mais Snow. Não são pneus off-road com maiores capacidades fora de estrada. A frente tem uma grelha de enormes dimensões e faróis pequenos, além de um capô alto e plano, tudo isto para dar um ar mais poderoso do que a Musso realmente tem. A traseira é composta pela porta metálica de acesso à caixa de carga, que tem uma cobertura tipo Store que se abre através de 2 correias. Como é habitual nas pick-up, também na Musso a posição de condução é bastante alta, quase ao nível dos veículos comerciais. Isso proporciona uma boa visibilidade, tanto para a frente como para os lados, mesmo para trás. A posição de condução beneficia aqui de uns bancos que são muito macios, muito confortáveis, mas que lhe falta um pouco mais de apoio lateral. O ajuste do volante é razoável, não é assim uma coisa muito extraordinária, mas é mais que razoável. Ele está ligeiramente mais inclinado do que eu gostaria, mas não é muito difícil encontrar aqui uma boa posição de condução. Quanto à qualidade, a maioria dos materiais utilizados aqui no interior do Musso são plásticos duros, como seria de esperar. No entanto, aqui no topo do tablier há uma zona de plástico macio. Aqui também há uma aplicação a imitação de pele perfurada, com os pontos e tudo isso. De resto, as aplicações de efeito metálico que se encontram em vários sítios acabam por disfarçar muito bem e criar aqui um ambiente que, sinceramente, não é nada mau. O painel de instrumentos digital não tem demasiada informação, é relativamente fácil de ler.
qual é o seu problema? O seu problema é que para regular algumas funções é preciso andar aqui à procura no computador de bordo exatamente como fazer isso. Por exemplo, como desligar os irritantes avisos sonoros que a KGM tem por tudo e por nada. E alguns desses avisos têm que ser desligados com o carro parado. O volante tem teclas físicas, algumas de carregar, outras que são botões balanceiros. Nem todas são muito fáceis de usar, mas sinceramente eu prefiro-as aos botões ápticos que acabam por ser pressionados quando não queremos. O ecrã central tátil, ele não tem muitas funções, tem pouca coisa, portanto obviamente não é muito difícil de utilizar. Mais abaixo temos aqui este módulo da climatização que tem o seu próprio ecrã e botões táteis que não são de facto o melhor, mas enfim, acaba por ser mesmo assim menos mal do que ter tudo integrado numa página qualquer do sistema de infoentretenimento. E mais abaixo temos a alavanca da caixa automática. É uma alavanca mesmo à moda antiga. É uma caixa com setor em cobra. Para escolher as posições PRND, ela faz aqui um percurso que parece efetivamente uma cobra. Alguns podem dizer que é uma solução antiquada, mas sinceramente eu continuo a achar que ergonomicamente é uma solução que continua a funcionar bem. Menos bem é o botão aqui dos modos de condução, que é um botão muito pequeno que está aqui colocado no meio das indicações, das posições da caixa de velocidades e que realmente escolhe 3 modos que são o normal, o Sport e o Winter. Mais interessante do que tudo isso é de facto este botão rotativo que temos aqui e que é o botão da transmissão. É aquele onde se escolhe as posições 2H, 4H e 4L. É um botão de atuação elétrica e que realmente torna tudo muito mais fácil, mesmo para quem não é um expert em todo o terreno. E enfim, espaço aqui nos lugares da frente é obviamente coisa que não falta, em altura, em largura, em comprimento, mas eu duvido que nos bancos de trás seja exatamente a mesma coisa. Vamos ver. O acesso à segunda fila não é complicado, mas o estribo é um acessório que recomendo. O banco é muito macio, os 2 lugares dos extremos são melhores que o do meio, mas falta-lhes também maior apoio lateral. Devido à antepara posterior vertical da cabine, as costas do banco são muito verticais, mas há bastante espaço para os joelhos e para os pés, apesar de o piso ser alto e deixar as pernas mal apoiadas. Para quem não está habituado, a primeira sensação que se tem ao guiar uma pick-up é de facto a posição de condução muito alta, quase ao nível de um comercial já de tamanho médio. É claro que isto proporciona uma boa visibilidade, mas depois vem logo a segunda sensação, que é isto é realmente um carro comprido e além de ser comprido, depois do vidro de trás ainda há muito carro e o que é preciso ter cuidado com essa parte, ou seja, é preciso utilizar muito os retrovisores para ter a certeza que não se vai raspar com a caixa de carga, por exemplo, em carros estacionados, sobretudo em ruas mais estreitas. Nas manobras, claro que a mousse também não é assim pera doce, sobretudo porque o raio de viragem é de 11,8 metros, o que obriga aqui a muito trabalho de volante. E se é verdade que as dimensões da mousse exigem alguma habituação, também não deixa de ser verdade que, por exemplo, a direção está bem assistida, não está demasiado leve, nem sequer demasiado desmultiplicada. O pedal de travão é muito fácil de dosear em qualquer situação e o pedal do acelerador mal se toca tem logo um efeito na aceleração, ou seja, o motor tem realmente muito bom binário a partir de regimes muito baixos. É claro que se ouve um pouco do ruído diesel, mas na verdade ouve-se menos do que aquilo que eu estava à espera. E até a caixa de velocidades automática é muito suave e ponderada nas suas passagens, proporcionando também aqui uma grande facilidade de condução. No entanto, a grande crítica para apontar aqui à mousse, sobretudo em pisos que não sejam perfeitos, ou seja, na maioria das ruas das nossas cidades, é de facto o conforto. Esta mistura da suspensão com os pneus torna realmente a mousse desconfortável em mau piso. Nem sequer é preciso que existam muitas irregularidades, por exemplo, muitos remendos no piso. Basta haver alguma coisa que tudo isso parece ser amplificado e transformado aqui em abanões e sacudidelas aqui dentro do habitáculo. É pena porque realmente é um desconforto que acaba por ser um pouco excessivo. No habitual teste de consumos reais do Targa 67, em cidade, com a climatização desligada e em modo de condução normal,
À falta de um modo Eco, o valor obtido foi de 10,2 litros por cada 100 km. Passando à autoestrada, mantendo uma velocidade estabilizada de 120 km/h, o consumo real obtido foi de 7,8 litros por cada 100 km de gasóleo. São valores aceitáveis para uma pick-up como esta. Apesar de não ser a maneira mais óbvia de viajar em autoestrada, a verdade é que a Mousse não emite praticamente nenhum ruído de rolamento, com os pneus de estrada montados, pouco ruído de motor, a velocidade estabilizada e apenas alguns ruídos aerodinâmicos. O controle das massas é mais que razoável e o conforto em bom piso é aceitável. A velocidade máxima anunciada é de 172 km/h. Mas usando aqui uma estrada secundária como esta e passando ao modo Sport, aqui neste botão, ganha-se um pouco de maior resposta do acelerador. Não é muito mais porque mesmo em modo normal a resposta já é bastante boa. A marca não anuncia, pelo menos na documentação que eu tenho, não anuncia o valor dos 0 aos 100 km/h, mas na verdade, experimentando aqui uma aceleração forte, nota-se que a progressão é muito boa para um veículo, para uma pick-up com este tamanho e com este peso. E também os travões se mostram aqui bastante competentes para reduzir a velocidade de uma massa aqui de 2.195 kg, lançada assim a uma velocidade um pouco superior. Mas realmente dá bastante confiança e não cria aqui nenhum tipo de calafrio. Claro que exagerando um pouco aqui em curva, a entrada em curva se faz com um pouquinho de subviragem, mas nada que o SC não trate muitíssimo bem. A atitude em curva é muito estável, com muito menos inclinação em curva, sinceramente, do que aquilo que eu estava à espera. Mas a utilização da caixa automática em modo manual é para esquecer. Isto porque, como não existem patilhas, a KGM decidiu arranjar aqui um sistema com um botão basculante na própria alavanca da caixa, o que não dá realmente jeito absolutamente nenhum. Por isso, o melhor é manter aqui o modo Sport, manter também aqui o modo V na caixa de velocidades e eventualmente desligar aqui o ESP aqui deste lado, é só para tirar as dúvidas e ver como é que se comporta aqui a KGM Mousse, um pouco mais livre da eletrónica. E a verdade é que o comportamento não muda muito. É claro que a frente, se exagerar, acaba por sair um pouco mais, mas sempre a seguir com uma atitude muito neutra, lá está, com pouca inclinação lateral em curva e com muito bom controle. Como a potência não se sobrepõe à aderência, a traseira também não tem grandes tendências para sair, nem de inércia, que às vezes nas pick-ups é um problema, sobretudo com o piso mais escorregadio, nem obviamente de potência. Portanto, temos aqui um comportamento muito são, muito progressivo e realmente não é assim tão vulgar nas pick-ups. E pronto, falta apenas uma passagem aqui por um piso de terra para ver aquilo que realmente este sistema de tração às 4 rodas é capaz. A primeira coisa que vamos fazer é passar imediatamente de 4L para 4H, portanto, tração às 4 rodas, mas ainda com as relações normais de estrada. É um piso com alguns regos, com bastante pedra, não é muito difícil, mas de qualquer das maneiras, sem um carro com este porte, certamente não seria tão fácil. O que se percebe é que realmente a transmissão distribui muito bem a potência pelas 4 rodas. Claro que aqui não há, para já, situação nenhuma em que seja preciso descer à posição 4L, ou seja, usar as redutoras, mas lá mais à frente já vamos ver como será essa função, qual é que será o seu papel, como é que ela vai atuar para situações mais complicadas. Outra coisa que se nota é que, de facto, a suspensão continua a não ser muito confortável, mas, na verdade, como este piso aqui é é muito mais degradado, muito mais difícil, a verdade também é que não se pode estar à espera de grandes confortos, como é óbvio. É bom, é claro que quando o piso começa a ser mais complicado, temos que fazer aquilo que se faz sempre, ou seja, baixar a velocidade, analisar bem o que temos pela frente, para ter a certeza que, sobretudo em termos de pneus, não pomos em risco aqui a integridade das borrachas. E para terminar, vou então passar aqui por cima de um obstáculo um bocadinho mais traileiro, primeiro na posição 4H e depois na posição 4L, para ver que diferenças é que conseguimos encontrar. Vamos então ver.
Aí está. Ok, o diferencial traseiro autoblocante funciona muitíssimo bem. Quando uma das rodas de trás está no ar, ele põe a potência na roda da frente e sobe sem, enfim, resvalando um pouco, mas sem grande problema. Ok, agora vamos experimentar em 4L, portanto temos que pôr a alavanca da caixa em N e depois passar para 4L. Esperar que a mudança seja assumida aqui no painel de instrumentos. Já está assumida, passar a D e vamos a isto. Bem, aquilo que se sente logo imediatamente é que a resposta do acelerador é muito mais rápida e é muito mais milimétrica, por assim dizer. Ok, estamos a sentir as rodas da frente a patinar um pouco, o controle de tração a funcionar e o autoblocante também pôr tudo no sítio e já cá estamos. Portanto, sobe com muito maior facilidade e com muito maior precisão, a velocidades claramente mais baixas. A KGM tem na Musso uma pick-up relativamente simples, mas competente. Em termos de utilização familiar, tem espaço suficiente na cabine dupla, não é demasiado difícil de guiar, apesar das dimensões, e a caixa automática dá uma boa ajuda. Tem também as funções essenciais para ter um bom desempenho no fora de estrada e, em resumo, só é pena que a suspensão seja tão desconfortável mesmo em cidade. O que não é nada desconfortável é ver os filmes do canal Targa 67. Somos nós que o colocamos assim ao volante de todo o tipo de carros que passam aqui no canal Targa 67. Por isso, se gostou deste filme, não deixe de o partilhar, não se esqueça também de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.